queria que você abrisse a sua palavra em Mateus 17. Mateus 17. É o primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. É simples de achar. Mateus capítulo 17, nós leremos os primeiros versos. Mateus 17. Quem conseguiu encontrar aí? Mateus 17. Eu acho que ainda o amém não foi forte. Amém? Amém? Então todos encontraram. Olha o que diz a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo que a gente já viveu aqui. Canções que nós cantamos para o louvor do teu santo nome. Palavras que nós já ouvimos, versos que já lemos, tudo isso representa, Deus, a paixão que temos pelo teu reino. E se a gente vem todo domingo aqui, e se a gente vive uma vida contigo, é porque a gente ama a tua presença. E a gente ama ouvir a tua voz. Deus, que a gente também ouça neste momento a tua voz. Nós queremos ouvi-la, Senhor, através da tua palavra. Fale conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Mateus é um evangelho que está entre aqueles evangelhos conhecidos como evangelhos sinóticos. E por que sinóticos? Porque esses evangelhos
chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quando estudados, precisam ser lidos em conjunto. Ou seja, é necessário que se leiam os 3 evangelhos em conjunto, para que se perceba quais são as diferenças, as semelhanças, e a partir dessas diferenças e semelhanças, a gente compreenda um pouco mais o sentido desses textos. Eles precisam ser lidos em conjunto. Se leio Marcos, preciso lê-lo à luz de Mateus, de Lucas. Se leio Mateus, à luz de Lucas e Marcos. Se leio Lucas, à luz de Mateus e Marcos. E é interessante porque cada um desses evangelhos tem uma peculiaridade. E o evangelho de Mateus é um evangelho que, entre esses sinóticos, é um evangelho didático. É como se fosse um professor expondo os conteúdos importantes. Quais? De Jesus. Você vê uma ordem, uma sistemática nesse evangelho. Ele tem uma preocupação de expor didaticamente, sistematicamente a pessoa de Jesus. Ele quer que os seus leitores, os seus ouvintes, compreendam definitivamente quem foi Jesus. Há uma organização clara no texto. Por exemplo, quando nós lemos os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9, nós percebemos que os capítulos 5, 6 e 7 mostram Jesus ensinando. Ele sobe o monte e começa a transmitir aos seus discípulos ensinamentos. Bem-aventurados, bem-aventurados, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus ensinando. E aí nós vemos a partir do capítulo 8 e 9, Jesus curando um leproso, curando o servo de um centurião de Cafarnaum, curando os 2 endemoniados de Gadara, curando um paralítico, curando os 2 cegos e um mudo. Essa organização revela com clareza qual é a sua intenção: mostrar um Jesus que ensina, como ensinou no monte, mas um Jesus que pratica o que ensina, como fez os capítulos 8 e 9. Esse Jesus que ensina é o mesmo Jesus que age. Esse Jesus que transmite valores, conceitos, é o mesmo Jesus que cura, que toca os leprosos, que faz os surdos ouvirem, que faz os paralíticos andarem. Uma organização clara, que mostra que esse Jesus que ensina também é o mesmo Jesus que vive, que faz. Há uma outra coisa interessante, de peculiar no evangelho de Mateus, é que esse evangelho revela a soberania de Jesus. Ele é o Jesus que ensina, é o Jesus que pratica, mas ele é o Jesus soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é interessante ver isso. Na própria genealogia vemos um Jesus filho de Davi, um Jesus filho de Abraão, mas mais do que filho de Davi, filho de Abraão, um filho nascido milagrosamente de uma virgem, a Virgem Maria, que foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e concebeu o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, não por adoção, mas por um milagre, por um nascimento milagroso. Ele é o Rei dos reis. Vemos também claramente isso quando os magos do Oriente vão presentear o Filho de Deus e o adoram. Todos os povos ali representados, se curvando nas pessoas dos magos, para dizer: o mundo inteiro um dia se curvará diante do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, Jesus Cristo, o Nazareno. E também vemos isso no capítulo 4 de Mateus, desafiado por vezes pelo diabo no deserto, com fome, desamparado, com frio. Jesus vence aquela batalha cósmica com a palavra. Ele derrota o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. O que diz Mateus 28? Foi-me dado
todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão e espalhem o meu amor, espalhem a minha graça, e eu vos dou este poder, esta autoridade. Como por exemplo em Mateus 10, eu estou revestindo os meus discípulos. Façam discípulos de todas as nações. O poder me foi dado, todo ele. Jesus é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Há uma outra peculiaridade neste evangelho que me encanta. Ele é o evangelho que mais bem dialogou com a Bíblia judaica, o nosso Antigo Testamento. Profundamente dialogou com as profecias, com os salmos, com a lei de Moisés. Ele é o evangelho que sistematicamente expõe as promessas e o cumprimento na pessoa de Jesus. É interessante, por exemplo, vermos a fórmula reflexiva que se repete ao longo de Mateus. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse. E ele cita Jeremias, e ele cita Isaías, e ele cita Miqueias, ele cita os Salmos para dizer: Ele, Jesus, Ele é o cumprimento das nossas esperanças. Não precisamos esperar mais. Os profetas apontaram para Ele, Moisés apontou para Ele, os salmistas apontaram para Ele. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Por exemplo, quando nós vemos o Sermão da Montanha, Jesus dialogando com Moisés: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não pensem vocês que vim abolir a lei ou os profetas, não. Eu vim para cumprir, ou em outras palavras, eu vim para dar sentido pleno àquilo que foi transmitido ao meu respeito. Eu sou o cumprimento de suas esperanças, eu sou o cumprimento de suas expectativas. Mas o Evangelho de Mateus é aquele que revela Jesus como o cumprimento das esperanças messiânicas de Israel. E é a partir deste pano de fundo que nós precisamos compreender Mateus 17. No capítulo 17 deste evangelho, Jesus vira para os seus discípulos e diz: vamos subir um monte. Vamos subir um monte. E ele chamou Pedro, Tiago e João. Vamos subir um monte. Queridos, acho que nesta noite o que Deus está dizendo para a gente é: vamos subir um monte. Vamos experimentar a face de Deus. Vamos viver algo a mais. Nós precisamos mergulhar mais em Deus. Nós ainda estamos muito ressequidos. Nós precisamos nos encharcar no rio de Deus. O que o Evangelho está dizendo para nós, como disse para os discípulos, é: vamos subir a montanha, vamos experimentar Deus. Vocês se lembram quando diz que esse Evangelho é aquele mesmo que bem dialoga com Moisés? Pois bem, estes versos, esse convite de Jesus aos discípulos, tem tudo a ver, por exemplo, com Êxodo 24 e 34. Vocês se lembram de Moisés? Moisés chama Arão, Nadab e Abiú e sobe o monte Sinai. E a glória de Deus se revela a Moisés. E é interessante que todas as vezes que Moisés subia ao Sinai, quando ele voltava, as pessoas viam o rosto iluminado de Moisés. O rosto iluminado de Moisés. Ele experimentou a glória de Deus no Sinai. O rosto dele está brilhando. E sabe o que esse evangelista está dizendo? O que esse evangelista está dizendo é: vocês se lembram de Moisés subindo com Arão, Nadab e Abiú? Pois bem, Jesus agora está nos convidando a subir a montanha, como eles subiram. Nós vamos ver a glória de Deus como Moisés viu. Mas mais do que isso, o que esse texto está dizendo, percebam bem, verso 2: ali ele foi
transfigurado diante deles. Ah, meu irmão, olha aí, olha a coisa apertando aqui, ó. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Duas expressões: sol e luz. Mateus está dizendo: vamos subir a montanha, tal como Moisés subiu o Sinai. Mas saiba uma coisa: nós subiremos não mais para ver uma glória refletida no rosto de outro. Não, não é isso. Nós vamos subir a montanha porque nós vamos experimentar Deus face a face, não mais por tabela. O próprio rosto de Jesus na transfiguração se converteu em luz, em sol. Eu sou a luz do mundo. Eu ilumino o mundo, eu ilumino os dias, eu ilumino a existência, eu ilumino a sua interioridade. Experimentemos, é o que diz o texto, experimentemos a glória de Deus face a face, não mais refletida no rosto de outros, não, mas agora diretamente. Vamos experimentar Deus, irmãos. Tudo bem que existe aquele capítulo tão majestoso de Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé. Eles alimentam a nossa fé, eles irrigam a nossa fé, mas cá para nós não mais podemos viver de experiências passadas, não podemos mais viver de experiências de outros. Nós precisamos, como aqueles discípulos, ver Deus face a face. O rosto convertido em sol, o rosto convertido em luz diz o seguinte: não é lua. Não é lua que a gente vai ver. O que a gente vai ver é algo que tem um brilho em si mesmo. As experiências de outros, amém. Mas agora está na hora de eu subir o monte e de vê-lo face a face. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que precisamos experimentar agora? Nós precisamos sair das nossas muletas. Nós precisamos, com os nossos próprios pés e com as nossas próprias mãos, fechar a porta dos nossos quartos. Deus está te esperando lá dentro. Deus está te esperando lá no alto monte. Mas é para subir o monte. Pode subir, irmão, não é pecado não. Vamos subir o monte. Vamos experimentar Deus. Vamos caminhar na praia falando com Ele. Já tentou isso? Caminhar na beira da praia falando com Deus, dando um de maluco, para experimentar a glória de Deus, para experimentar a face dEle, para ler a palavra apaixonadamente, não mecanicamente, mas apaixonadamente. Sabe quando a gente lê e a gente é alimentado e os nossos olhos se convertem em lágrimas, porque a experiência é incrível, porque ouvir Deus é incrível, porque experimentar Deus é incrível. Façamos isso, subamos os montes, fechemos as portas, vamos buscar a presença de Deus, não mais através de outros. Ele já rasgou o véu, está liberado. Vamos entrar, irmãos, vamos entrar no Santo dos Santos, vamos experimentá-lo face a face, em nome de Jesus. Mas mais do que isso, experimentar Deus. Segundo, ter cuidado com as teologias, com as teologias que querem engaiolar Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu disse isso para a juventude. Há um cenário cômico que se desenrola em Mateus 17, um dos mais cômicos da Bíblia. Percebam comigo. Olha quem está no cenário de Mateus 17. Deus. Perfeito? Deus está ali no monte. Foi Ele mesmo que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava lá no monte. Pensa numa mesa, numa refeição, Deus sentado nela. Jesus, foi Ele quem ouviu. Jesus estava lá, foi Ele quem convidou os discípulos a subirem o monte. Jesus estava lá. Então, vamos lá. Deus estava lá, Jesus estava lá, e também diz o texto que Moisés apareceu, o representante da lei.
Foi a partir de Moisés que toda a identidade de Israel foi construída. Há uma importância incrível na história de Moisés, em seus ensinamentos. Outro, Elias. Elias foi o maior dos profetas. Foi o maior dos profetas. Homem de uma coragem, de uma ousadia, que desafiou profetas de outros deuses. Lá no Monte Carmelo, Elias estava lá. Agora imagina nesta mesa, Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, Elias e Moisés. E Pedro estava lá também. Quem foi o único que deu opinião, irmãos? Quem foi o único que deu opinião? O bendito Pedro. Sempre o Pedro. Sempre o Pedro. Todo mundo ficou caladinho. Deus caladinho, Jesus caladinho, Moisés caladinho, Elias, todo mundo caladinho. Aí levanta a mão Pedro. Imagina você numa mesa, Deus sentado, Jesus do seu lado, e aí você quer dar uma opinião. Deixa eu dar uma opinião aqui. Deixa eu ensinar aqui, deixa eu transmitir alguns valores. E aí Pedro disse assim: vamos construir tendas. Vamos construir tenda, está gostoso demais. Vamos construir tenda. Eu construo uma tenda para Moisés, Jesus. Eu construo uma tenda para Elias. Eu construo tenda para todo mundo. Virei construtor de tendas agora. Vamos ficar aqui no monte. Algumas pessoas querem involucrar Deus em seus pensamentos. Eles acham que suas falas a respeito de Deus, que as suas formulações teológicas a respeito de Deus, conseguem alcançar quem Deus é. Irmãos, eu estou para dizer aqui que nós não alcançaremos quem Deus é. Ele é muito maior do que os nossos raciocínios. Ele é muito maior do que as nossas fórmulas teológicas. Ele está muito para além daquilo que você sempre pensou dele. O apóstolo Paulo disse: ó profundidade da riqueza, do saber e do conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Não involucremos Deus nos nossos pensamentos, nos nossos raciocínios. Deus não é para ser pensado, Deus é para ser experimentado no quarto, experimentado nas montanhas, caminhando nas praias, nos lagos, indo para o trabalho, ligando o som, adorando. Deus é para ser experimentado. Será que você está experimentando Deus ou você está fazendo teologia dele? Mas pastor, eu sou calvinista. O problema é seu, irmão. Mas eu sou arminiano, eu estudei a vida. O problema é seu, irmão. Deus está para além daquilo que você pensou a respeito dele. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Hoje nós vemos em parte. Um dia o veremos face a face. Hoje eu vejo como um espelho obscuro. Mas um dia eu o verei face a face. Um dia eu serei conhecido. Um dia eu o conhecerei como sou conhecido. Mas pastor, os fins dos tempos, eu sou um pré-milenista. Jesus vai vir no toque de trombeta. Não, pastor, ele vai vir num toque de trompete. Não, ele vai vir com uma gaita. Não, ele vai vir. Irmãos, não importa isso. O problema é seu se você pensa nisso. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Como vai ser os detalhes, nós não sabemos. Ele vai voltar, vai levar a igreja para uma eternidade de glória. Isso é o que nos importa. Vamos experimentá-lo em nossa eternidade. Não há fim, há ressurreição de corpos, a eternidade. É isso que nós pregamos. Mas os detalhes, qual vai ser o dia, o ano, isso não interessa. Quem está nele não tem medo disso. Quem está nele não tem medo disso. Que Jesus venha. Hosana, Hosana, volta logo. Estamos nele, não nos interessa como vai ser. Ele vai vir. Eu me lembro de uma história. De uma história que eu li em um livro chamado Da Esperança. Lá no prefácio desse livro, sobre Deus e Caquis Alves, ele diz uma coisa interessante. Ele conta a história de um galo. Um galo.
Quem já teve galo? Eu já tive galo, cantando de manhã. É a coisa mais linda do mundo. Eu já tive um galo, meu pai, na verdade. E o meu galo, ele era endemoniado, porque ele cantava 3 horas da manhã. Ele atrapalhava os nossos sonhos. Ele tinha um problema. Mas esse galo não, esse galo, ele acordava na hora certa. Ele acordava na hora certa e ele cantava. E ele cantava, e aí sabe o que aparecia? O sol. O sol aparecia. Todos os dias o galo acordava, ele cantava. E aí o sol aparecia. Ele aprendeu isso com o pai dele, o galo pai. E o galo pai aprendeu com o galo avô. Isso foi sendo transmitido de geração em geração naquela genealogia do galo. Eles criam que quando eles cantavam, o sol aparecia. Sabe o que aconteceu? Esse galo acordou tarde. Ficou vendo Fantástico na Globo. Perdeu o horário. Acordou. Quando ele acordou, sabe o que aconteceu? O sol já estava lá. E aí o galo teve problemas emocionais. Ele se internou, fez psicanálise, tomou Rivotril, o galo passou mal. Porque ele descobriu que não era o canto dele que fazia o sol nascer. O sol nascia independente de seu canto. Como Deus age independente do seu canto. Deus está agindo. Deus está transformando, mas eu penso, não, Deus está fazendo. Mas eu acho que os milagres ficaram em Atos 20, acabou, a ação do Espírito acabou em Atos. O problema, ele está agindo. O Espírito Santo continua agindo. Não, mas eu acho que o Espírito Santo parou de agir através dos... Não estou nem aí, irmão, ele está continuando agindo. Sabe por quê? Porque o galo não faz o sol nascer. E o que você pensa de Deus não muda as ações amorosas de Deus. Ele vai continuar fazendo, independente do que você pensa. Deus age. Por isso Deus não pode ser pensado. Deus precisa ser experimentado. Experimentado. Mas há mais, irmãos. Eu estou olhando o relógio aqui. Sabe o que me impressiona nesses versos? É que depois de Pedro falar, e é até interessante porque uma nuvem o cobriu, que a nuvem cubra todos os nossos dizeres sobre ele. A nuvem nem esperou Pedro terminar, porque já estava cansativa a fala de Pedro. A nuvem apareceu, e aí disse a voz: ouçam-no, ouçam-no, ouçam-no. Mas sabe o que há de mais especial nesse texto também? É que depois de Deus revelar quem Jesus era, diante de Moisés e de Elias, o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado. Veja o cenário, diante de Moisés, o representante da lei, diante do profeta Elias, o representante das profecias, uma voz, a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado. Ouçam-no. Ouçam-no. Depois dessa experiência incrível, os discípulos já descendo, Jesus no verso 9 diz assim, preste bem atenção nesse verso: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Não contem a ninguém o que vocês viram. Sabe o que me impressiona em Jesus? É que depois de uma experiência tão extraordinária, depois dele ter sido elevado às alturas, este é o meu filho amado, em quem sinto profunda alegria. Depois dessa experiência reveladora, diante de Moisés, diante dos profetas, diante dos 12 apóstolos, eles não contem nada a ninguém. Não contem nada a ninguém. O mesmo Deus que se revela se oculta. E por que Jesus se ocultou? Porque houve um segredo sobre o seu messianismo: humildade.
As expectativas eram de que esse Jesus fosse um rei guerreiro, de que ele viesse no corpo de um grande César romano. Mas esse Jesus veio no corpo de um pobre, filho de uma pobre, Maria, frágil, morto numa cruz. Não contem a ninguém. Humildade. O mesmo Deus que se revela, se oculta. Eu estava ontem pregando no Be-Up, aliás, um culto sensacional da nossa juventude. Jovens adultos, por favor, passem a frequentar o Be-Up. Eu estava ontem falando um pouco no Be-Up sobre esse ocultamento de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque fere a lógica. A nossa lógica é uma lógica diferente da de Cristo. Ao contrário de Jesus, nós não queremos nos ocultar. Nós queremos nos revelar. Esse é o nosso objetivo humano. Já dizia o pregador de Eclesiastes: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, é como correr atrás dos ventos. E eu falava no Be-Up ontem que eu li um livro essa semana chamado Sociologia do Corpo, de um sociólogo francês, Le Breton. E esse sociólogo diz que a única extensão que fazemos dos nossos corpos são nos olhos dos outros. Nós vivemos em uma sociedade consumista, a sociedade de consumo, a sociedade do espetáculo. Aquelas revoluções por liberdade no final do século XX não adiantaram absolutamente. Revolução sexual, revolução feminista, revolução da libertação, não adiantou nada. Nós estamos agora presos nas vitrines. Nós somos a sociedade das vitrines. Nós estamos obcecados em nos revelar, porque a nossa vida, as nossas subjetividades só tem sentido se nós nos expormos. Eu preciso, pastor, que alguém me veja. A sociedade do consumo, do espetáculo, eu preciso que alguém me veja. Eu preciso ser retuitado. Eu preciso, retuitem os meus comentários, por favor, retuitem. Eu preciso ser curtido, e tem gente que até sofre. Oh meu Deus, eu não fui curtido essa semana. Me curtam, por favor, me curtam. Nós somos a sociedade do espetáculo. Olhem para mim e me vejam. Eu sou o umbigo do mundo. Eu sou o umbigo do mundo. Eu preciso que alguém me retuite. Eu preciso que alguém curta. Eu preciso que alguém faça um comentário na foto que eu postei no Instagram. Fala comigo, olha para mim, olha para mim. Nós estamos obcecados pelo nosso próprio eu, pelas nossas próprias vaidades. Nós estamos presos em vitrines. Não suportamos nem mais o nosso próprio interior, porque o que nos satisfaz é a exposição de nós mesmos. E aí, se eu faço academia, não é para ter uma vida saudável, é porque eu preciso, pastor, eu preciso mostrar os meus bíceps. Olhem, por favor, para os meus bíceps. Pastor, o meu traseiro, pastor, eu preciso que alguém comente. Viciados em nós mesmos, obcecados por nós mesmos, nós queremos nos apresentar. Este é o nosso vício. Há pessoas que compram sem sentido. Não há sentido para suas compras, senão o sentido de se mostrarem. Eu preciso mostrar para o meu vizinho que eu consigo comprar um carro mais caro que o dele. Eu preciso que alguém veja, pastor, minha casa de veraneio. Mande uma célula para lá, por favor. Eu preciso que alguém veja o meu barco. Eu comprei um barco e eu não entendi por que, mas eu preciso que alguém veja o meu barco. Nós somos uma sociedade viciada nas vaidades. A única extensão que fazemos de nós mesmos são nos olhos dos outros. Há pessoas, por exemplo, por causa dos vícios, que querem driblar inclusive a velhice. Porque qual é o destino de todos os corpos? O envelhecimento. Mas pastor, eu não vou envelhecer, pastor. Vai, filho. Não, pastor, eu não vou. Eu sou contra isso, eu sei que você é contra. Mas você vai envelhecer.
É uma lei natural da vida, você vai envelhecer. Mas pastor, eu vou fazer um protesto nas Américas. Pode fazer o protesto, levante cartaz, mas você vai envelhecer. Tem gente que quer driblar a velhice e faz inúmeras cirurgias. Até Nessim, como que é mesmo aquele produto que pinta o cabelo? Grecin. Olha o nome da desgraça. Grecin, ele quer driblar a velhice. Ele precisa, e ele vai esticando o corpo. Eu disse, tem gente que esticou tanto o corpo que quando pisca, mexe o pé, porque está tudo esticado. Ele mexe o pé porque ele está todo esticado. Ele quer driblar a velhice, porque ele está viciado na sociedade do espetáculo. Ele precisa se apresentar como alguém jovem, como alguém novo. Ele já está lá fazendo a curva da montanha, e ele quer dar um de jovenzão, porque ele quer driblar a velhice. Não se dribla a velhice. Jesus, diferentemente de todos nós, ele se ocultou. Depois de ter sido exaltado pelo Pai, ele disse assim: não contem para ninguém. Não contem para ninguém. Não contem para ninguém. O apóstolo Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual julgou não por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. Kenosis, esvaziamento. Ele se apresentou como alguém frágil, como um menino, uma criança que foi aprendendo com seu pai a ser um artífice. E depois, ao perceber, lendo os próprios profetas, a sua vocação serviu a Deus com integridade, sempre se escondendo, nunca procurando os locais públicos. E quando ele se tornou público, foi num ato vexamatório. Ele só se tornou público quando morreu humilhado numa cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Será que a extensão dos nossos corpos sempre será a massagem no nosso próprio ego? Será que você só enxerga a si mesmo nesse mundo? Faça como Jesus. A extensão do seu corpo se tornou cura para todos os corpos. Será que você é capaz de viver isso? Será que você é capaz de se doar em favor de outros? Será que você é capaz de enfiar a mão no seu bolso e ajudar pessoas que precisam? Será que você é capaz de sair daqui e perguntar: pastor Miguel, qual é o orfanato que precisa? Qual é o orfanato que precisa? Qual é a creche que precisa? Qual é a creche? Eu não vou comprar carro novo mais não. O meu carro está andando. E o dinheiro que eu reservei para comprar o carro novo, eu vou abençoar essa creche. Eu vou transformar a vida das crianças. Eu vou transformar a vida daqueles velhinhos que estão lá jogados no asilo. Eu vou ajudar alguém. Eu quero ajudar alguém. Será que seremos como Jesus? Ou voltaremos para as nossas casas, que são representações dos nossos umbigos viciados na vitrine? Saiamos daqui diferentes. Jesus, depois daquela experiência, disse para os seus discípulos: vamos descer. Vamos descer. O nosso lugar não é construir tendas no alto monte. Isso é coisa de gente doente. O nosso lugar é servindo os epiléticos. Quando Jesus desceu da montanha, se encontrou com um epilético com tendências suicidas. Ele desceu as escadas da montanha e ele já se deparou com os problemas do mundo. Por que estamos aqui todos os domingos? Por que estamos aqui levantando os nossos braços para o alto todos os domingos? Será que a nossa religião
é um constrangimento moral para a sociedade? Será que o que temos para oferecer para o mundo é simplesmente não beba, não fume? Será que isso é a nossa religião? Isso é a nossa fé? Não. Não. Jesus, ao terminar a caminhada para Emaús com 2 discípulos, diz o texto, ele repartiu o pão. E ao repartir o pão foi reconhecido. A nossa religião não é um constrangimento moral para o mundo. A experiência que fazemos de Deus não é porque somos os mesmos moralistas condenados por Jesus em Mateus 23, não. Se estamos aqui todos os domingos, é para que as nossas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados sejam os dias impulsionadores da nossa caridade, do nosso amor. Eu busquei Deus no domingo e eu estou cheio de Jesus. E porque eu estou cheio de Jesus, não o Jesus apócrifo, mas o Jesus dos evangelhos, então eu vou com coragem. O poder que foi dado a Jesus está para mim também destinado. Eu sou filho como ele é filho, então eu vou em direção ao mundo. E eu toco nos enfermos, e os enfermos são curados. Eu toco nos cegos e eles passam a enxergar. Eu toco nos paralíticos e eles passam a andar. Eu toco nos casais terminando o seu casamento e eles se convertem nas pessoas que mais se amam. Você precisa sair daqui, desta igreja, com uma missão: transformar o mundo.